O papel da Fundação Casa na Sociedade é tema de reunião pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, convocada pela vereadora Estela Almagro, que conta com representantes da categoria que estão em campanha salarial e também com representantes do Sindicato da Socioeducação de São Paulo. A gente fala agora com um advogado da entidade que usou a tribuna, conversou com a categoria, com os vereadores aqui na Câmara Municipal. Quais são as necessidades dos trabalhadores e por que a decisão de entrar em greve? Nós estamos em campanha salarial, né? Nossa data base é 1º de março. Nós encaminhamos para o governo do estado de São Paulo uma pauta de reivindicações e essa pauta de reivindicações veio negada pelo governo, né? Quase todas as cláusulas foram negadas. Nessas pautas, entre essas cláusulas tem a reposição salarial, de perdas, já que nós não tivemos reajuste salarial durante a pandemia, tivemos 0%, né? Então nós temos uma perda acumulada de 40%, nós estamos pedindo aí 15% pelo menos de reposição, mais as perdas. Temos o plano de cargos e salários nossos, que não é cumprido desde 2016, né? Embora nós tenhamos garantido esse plano de cargos e salários no acordo coletivo, nos dissídios coletivos, a Fundação Casa não cumpre com isso, que obriga os trabalhadores a entrar com ação na justiça para poder requerer o cumprimento disso. E o que é mais grave, nós estamos também pedindo condições de segurança no trabalho. Os trabalhadores da Fundação Casa hoje são agredidos por adolescentes, são mortos dentro dos centros em que trabalham, né? Isso não é um osso do ofício, que nem algumas pessoas dizem, né? Nós não saímos de casa para trabalhar para ser mortos, nós queremos voltar para nossas residências. E vários colegas já faleceram. Houve um aumento também de suicídio na categoria, porque os trabalhadores estão adoecendo devido à pressão do trabalho. Então, nossa reivindicação para o governo do estado é uma maior atenção aos trabalhadores da socioeducação, já que foi promessa de campanha do governador Tarcísio. Quer dizer, além desse problema de adoecimento dos funcionários, da dificuldade para repor, né, a inflação ao longo desse período na remuneração dos servidores, outra questão também envolve a sobrecarga de trabalho? Exatamente. Existe uma sobrecarga de trabalho devido a uma queda do efetivo de servidores, né? A Fundação Casa não realiza concurso há anos, né? O efetivo de servidores está caindo, o que acarreta uma sobrecarga sobre os trabalhadores que estão trabalhando. Qual a importância deste apoio da Câmara Municipal de Bauru, juntamente com os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, para essa causa de vocês? É muito importante o apoio da Câmara Municipal de Bauru. Por isso nós queremos agradecer a vereadora Estela Almagro, dos deputados da Assembleia Legislativa, numa abertura de canal de negociação com o governo, porque o sindicato está sempre disposto a fazer ao diálogo e à negociação. Hoje, quais são os principais desafios pelos quais passam os agentes, os servidores da Fundação Casa? Lidiane, eu queria te agradecer pela oportunidade que está sendo nos dada. Antes de falar sobre o desafio, eu queria falar sobre nossa grande perda no dia de hoje, que foi uma companheira de trabalho que lutou durante muito tempo junto com a gente, a Mariane Catala, e que infelizmente na data de hoje ela veio a falecer. Eu queria deixar aqui o nosso sentimento. A gente está na luta, a gente está na guerra, mas com o coração machucado, porque nós perdemos essa servidora, né? A nossa fala nessa tarde é em relação que é uma luta de todos, Lidiane, entendeu? O adolescente hoje que faz um furto, o adolescente hoje que faz o tráfico, seja na cidade de Bauru, seja no raio de 100 quilômetros, ele vai para a Fundação Casa. A Fundação Casa é a antiga FEBEM, onde saíram as rebeliões, onde saíram os tumultos. E o que está acontecendo é que a sociedade não está tendo acesso às verdadeiras informações. Ou seja, o número de reincidência ele é muito grande. Ele é muito grande, o número de adolescentes que saem, cometem um crime, vão para lá e não conseguem. Por quê? Porque o investimento que a nossa categoria entende que tem que ser feito é no investimento humano do servidor. Então, hoje nós temos um total desrespeito às leis trabalhistas, não há um reconhecimento que o trabalho é perigoso, mesmo a gente tendo mortes em várias unidades que não são divulgadas. Nós temos agressão dentro
de pátio, nós temos várias coisas que acontecem. Então, não se reconhece periculosidade, já reconhecida pelo Supremo, e a Fundação luta ainda com um posicionamento jurídico suicida, que é para que o servidor entre na justiça, receba precatório e receba isso, talvez, quando se aposentar. Hoje, a Fundação Casa ela é campeã entre as secretarias em processos trabalhistas. E nós temos dificuldade de trabalhar com material humano. Então, nós estamos em greve, o governador ofereceu para a gente menos do que a inflação, cerca de 5 alguma coisa, ele não revê os planos de cargos e salários, e os servidores estão adoecendo. Não há abertura de concurso público. Hoje, a média de idade é acima de 30 anos dos servidores que ali estão. A gente trabalha com esses adolescentes, eu trabalho especificamente na área da segurança. A gente recebe adolescentes de nível 1, 2 e 3, ou seja, adolescentes que fizeram pequenos furtos e adolescentes que cometem tráfico de drogas, adolescentes que cometeram homicídio, adolescentes que vão para lá e a gente tenta trabalhar com esse material humano. E esses adolescentes eles vão voltar para a sociedade. Hoje nós temos 3 unidades na cidade de Bauru, 2 em sistemas fechados, Causa Nelson Mandela, que trabalha com os adolescentes com uma periculosidade menor. Casa Bauru, que é a qual eu trabalho na área da segurança já há mais de 22 anos, que é já com os adolescentes que cometeram homicídio, adolescentes que estão cumprindo medidas mais graves. Esses adolescentes são difíceis de você trabalhar com eles, né? Eles têm um corpo funcional ali de assistente social, eles têm psicólogo, eles têm área da segurança, eles têm uma alimentação. Tudo isso foi proposto pelo SINASE e pelo ECA, só que isso não é levado a sério. Não é levado a sério. E essa é a nossa reivindicação. Temos também uma semi-liberdade aqui, próximo ao CSU, ali na Bela Vista, e temos algumas parcerias com o município, né, que é na reintegração. Então, eu entendo que a nossa luta é justa, Lidiane, a gente pede para que a nossa voz possa ser transmitida para a sociedade. Os funcionários estão adoecendo, os funcionários estão morrendo no pátio, não se abre concurso público e nós não sabemos o que será feito. Já foi proposto no passado a abertura de várias unidades no estado, hoje são mais de 190 unidades. Hoje viraram elefantes brancos. Essas unidades estão sendo reformadas, mas não têm o nível de adolescentes. Já foi proposto um PPP, uma parceria pública e privada, ou seja, só a segurança e a parte técnica ia ficar e os demais iam atrás. Não funcionou. Então, hoje a gente espera que alguma coisa seja feita, que receba uma auditoria, que receba uma fiscalização, para que a sociedade possa receber o melhor. Eu te agradeço. Um dos grandes destaques da sua fala na tribuna foi a desvalorização do servidor, né? Quer dizer, ao mesmo tempo em que há investimentos na reforma de prédios, por outro lado, os servidores, os funcionários, o material humano, como você mencionou, não tem resultados em suas reivindicações. Quando eu prestei concurso há 22 anos atrás, como eu disse na tribuna, eu não fui entregar um currículo na casa de ninguém, eu prestei um concurso público, o meu cargo não é de confiança. A média de salário inicial ali era de 5,5 mínimos. O salário era reconhecido, o plano de saúde era um plano de saúde bom, então você ia para uma batalha intensa, mas você estava resguardado. Hoje, a Fundação Casa já ocupou um posicionamento de destaque, de recuperação de adolescentes, de tratamento com o seu servidor. Hoje o destaque dela é esse. O servidor entra muitas vezes com quase 2 salários mínimos para trabalhar em São Paulo, para pegar metrô, para trabalhar em Bauru. O plano de saúde, o nosso hoje é em IANSP. E a valorização da figura humana se esqueceu. E como que a gente vai conseguir inverter a situação? Se você não valoriza o serviço, o servidor, como que você vai poder valorizar o adolescente? Então, o adolescente, o familiar, aquele que está lá fora, ele está colhendo os frutos do mau investimento. Hoje, quais são as principais dificuldades que a categoria enfrenta? A principal dificuldade que a categoria enfrenta nesse momento é a falta de segurança, onde estão adoecendo vários funcionários. Esse mês já morreram 3 funcionários na Fundação entre Bauru e Interior. Hoje mesmo, nesse dia, faleceu uma amiga nossa, ela chama Mariane Catalá. Ela estava já com um resquício da falta de preparo da Fundação em respaldar o funcionário em questão. Ela ficou alguns dias internado, teve estado de coma, e infelizmente nessa manhã ela veio a falecer. Isso é um retrato do que a Fundação faz com a gente. Nós estamos adoecendo, estamos num patamar que a maioria dos funcionários já está na faixa etária dos 30 para cima. Então, há de se falar que a Fundação está deixando a desejar na parte da segurança. Não há
qualquer trabalho nesse sentido. E isso sem falar na falta de transparência quanto aos aumentos salariais. Todo ano, em março, é a mesma luta. Temos que fazer greve, reivindicar um direito que outrora já foram garantidos pela demanda anterior. Já houve tentativa de negociação com a gestão da Fundação Casa, representantes do governo do Estado, e também 2 audiências, né, 2 reuniões de conciliação no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Não houve acordo em nenhuma dessas reuniões? Ofereceram para a gente, primeiramente, 5,75% de aumento salarial. Na verdade, não é aumento, é uma reposição salarial dos outros anos que nós não tivemos aumento. Aí, na última reunião, ofereceram 6%. E a categoria se reuniu em São Paulo, em assembleia, decidiu não aceitar esse aumento, essa reposição salarial, e foi decidido em categoria gravada ao vivo em São Paulo, e decidimos continuar na greve. A greve, ela solicita, ela reivindica, então, a recomposição salarial, a retomada de algumas perdas que foram acumuladas nos últimos anos e também melhores condições de trabalho. Isso, a prioridade nossa é a segurança, né? Nós estamos aqui reivindicando mais segurança, tem funcionários morrendo em São Paulo, nós também reivindicamos também uma associação, a gente é uma categoria definida, porque ora nós somos da segurança, ora somos da educação. Quando vem aumento para a segurança, eles nos falam que nós somos da educação. Quando vem para a educação, nós somos da segurança. Então, nós estamos num limo, nós estamos num lugar que nós não sabemos onde estamos. Então, nós pleiteamos uma recolocação dentro da área da segurança para que nós possamos também usufruir dos benefícios que vêm para a mesma. A categoria agora aguarda uma posição do tribunal na próxima sexta-feira, que vai julgar o estado de greve decretado no início de maio. Mas a principal bandeira do movimento é chamar a atenção dos políticos de todas as esferas, sejam vereadores, sejam deputados, seja o governador, sejam prefeitos, para o debate da socioeducação. Porque essa ressocialização do jovem que comete a infração é um debate que interessa a toda a sociedade. Ah, mas os servidores são do Estado. Esse não é um debate do município, é um debate do município. Porque, na verdade, Estado e governo federal é uma metáfora, né? O Estado, na verdade, são 645 municípios. E o governo federal, na verdade, a União, são mais de 5.000 municípios. O que existe é a vida e o cotidiano nas cidades. E quando não vai bem a fundação, não vai bem algo para a sociedade local. Então, Bauru e região tem que fazer parte desse debate e chamar a atenção do governador Tarcísio, de que olhe para dentro da fundação. Condições de trabalho, cláusulas sociais, cláusulas econômicas, a carreira, o plano de cargo, carreira e salários desses trabalhadores, porque eles trabalham com algo muito precioso, trabalham com a nossa juventude. E aquela que, de alguma maneira, cometeu um erro, acabou cometendo alguma infração, ressocializando e trazendo esses jovens de novo para a sociedade, para um convívio harmônico. Então, essa é a importância que a gente quer chamar a atenção do governador para olhar para o sindicato, para olhar para a associação e para olhar para esses trabalhadores e abrir essa mesa de diálogo. Parece que no último período muitos governadores e prefeitos têm de dificuldade em sentar na mesa e dialogar saídas para algumas questões que são conflituosas. É isso que a gente espera do governador Tarcísio, que olhe para esse setor, que dialogue com o sindicato, com a associação e que atenda essa pauta de reivindicações como forma de nós garantirmos um serviço público de qualidade, principalmente porque o produto disso são os nossos jovens. Então, não vai haver um trabalho de qualidade se não der qualidade para os trabalhadores, para o ambiente em que eles vivem, de condições de trabalho e de salários e melhores condições. Além das perdas salariais, Estela, os representantes do sindicato que usaram a tribuna, que usaram a palavra na reunião, destacaram a grande preocupação com a falta de segurança das unidades. Sem dúvida, porque desde 2005, quando deixou de ser FEBEM e passou a ser Fundação Casa, teve muita promessa, né, de um processo completamente novo. Os servidores foram fundamentais nesse processo, uma nova visão realmente, com a criação também do SINASE, que é o Sistema Nacional, a regulamentação do ECA, que prevê lá os direitos das nossas crianças, nossos adolescentes. Isso tudo foi importante, isso tudo foi fundamental. Mas com o passar do tempo, você foi investindo num monte de unidades novas, algumas até meio que fantasmas, onde se gasta muita grana para estrutura física, e foi se deixando o patrimônio humano de lado. E aí você deixa de lado a questão da ressocialização, porque você olha para uma Fundação Casa, você tem que olhar
o jovem que é o principal instrumento, vamos dizer assim, é o objeto, é a razão de ser desse novo modelo de ressocialização, mas sem o trabalhador não vai acontecer. Então tem muito conflito. Não é? Trabalham sob muita pressão, falta muito equipamento, falta condições dignas de trabalho. Obviamente, você coloca servidores para trabalhar numa situação de tensão e de assédio moral. Isso vai acabar criando conflito, sim, com os jovens. E os jovens vêm de uma situação, muitas vezes, de violência familiar, de falta de muita coisa, não é? Fruto de uma precarização social que leva esses jovens, essas jovens, a estarem nessa situação. Então, o governo tem que ter mais sensibilidade, porque tem casos de morte, tem casos de adoecimento de servidor, tem casos de agressões, e, às vezes, até vice-versa. Então, assim, esse conflito, essa tensão, só quem pode resolver é quem tem a caneta na mão, que é o presidente da Fundação, que é o secretário estadual de Justiça, a quem os trabalhadores e a Fundação estão diretamente ligados, e, principalmente, o governador Tarcísio, a quem a gente faz o apelo para que tenha essa sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ressaltando a relevância do Legislativo, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal de Bauru, que se torna também palco para a intermediação dessas lutas, né, vereadora? Exatamente. Como a juventude está aqui, está na nossa cidade, inclusive a Semi-Liberdade, que é um dos espaços lá na Bela Vista, próximo ali o CSU, e que tem parcerias, inclusive, com o governo local, através de entidades, para o desenvolvimento dos trabalhos desses jovens. Então, tem tudo a ver com o debate do município. E a Câmara é pouco disso. A Câmara é casa do povo por isso. Tem que ouvir esses clamores, tem que ouvir e ser mediadora e, às vezes, até mesmo porta-voz de mensagens. É o que nós iremos fazer com a propositura da moção de apelo à Secretaria de Justiça e ao governador para que abra essa discussão com a categoria. Obrigada, vereadora Estela Almagro, que presidiu a reunião envolvendo aí os representantes do Sindicato da Socioeducação de São Paulo e também os trabalhadores da Fundação Gaza, que estão em greve desde o dia 29 de abril. Falando para a TV e Rádio Câmara.